Dia dos Povos Indígenas, né? Bom, a gente tem a honra hoje, então, de contar com a presença do Eric Kamikiawa e do Reinaldo Lacuxi, né? Aqui no Sexta, que são recém-ingressantes do programa de doutorado no IPGAS da USP. E o tema da mesa então, de hoje é vivências indígenas na graduação e na pós-graduação. Né? Eu passo a palavra para vocês. Não sei quem começa, então, assim. Reinaldo. Reinaldo. Com a palavra Reinaldo, depois Eric, e depois a gente faz uma discussão. Um café, bolinho para todos. Então tá. Fazer com meus parentes, né? Boa tarde. Moro como lá. Buenas tardes, né? Good afternoon. Meus parentes que gostam de falar dessa forma. Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo Lacuxi. Sou do estado de Roraima. Como o professor já disse, eu sou ingressante aqui do doutorado em Antropologia Social. E eu vou tentar aqui resumir um pouco da minha trajetória quanto estudante, né? Principalmente indígena. Hoje é um desafio muito grande a gente passar por um sistema que não faz parte um pouco da nossa vida, né? A gente está em contato, mas a gente não conhece como é que é o sistema da vivência de vocês, né? Talvez a gente, como indígena, é um grande desafio passar e também conhecer e compartilhar. Eu acho que o mais importante de tudo isso é esse diálogo que a gente tem com vocês com nós, né? Eu acho que um momento desse é muito importante para isso. Então, bom, eu vou tentar aqui falar um pouco desde quando eu nasci, praticamente. Desde quando eu falar com o pessoal, desde que eu me entendo como gente, né? Então, eu nasci no município de Normandia, né? No município na fronteira com a Guiana, né? Então, o meu pai é da Guiana, minha mãe é Macuxi do Brasil, mas há muito tempo não existe essa fronteira, né? Como muitos já sabem, então essa questão de fronteira é mais essa criação do Estado, né? Essas coisas, né? Essas delimitações e tudo. Mas, assim, a nossa vivência na comunidade, né? A gente sempre acompanha nossos pais, né? Em todas as atividades que são feitas, e depois que está mais grande a gente vai para a escola e tudo, né? Conhecer a escola e conhece como é que funciona todo esse processo escolar, né? E uma coisa muito interessante nessa parte é que a gente, querendo ou não, vai conhecendo esse novo mundo, né? Esse mundo que a gente não está acostumado a conviver, mas que de certa forma é necessário, né? E essa vivência dentro da escola tem sempre o seu lado positivo e negativo, né? Porque no momento que a gente vai para a escola, a gente já deixa de acompanhar nossos pais. E muitas vezes o que a gente aprende na escola, a gente já não consegue aprender nessa vivência com os pais, né? Então, e isso, de certa forma, influencia até hoje, né? Se a gente for analisar a questão da escola hoje dentro das comunidades indígenas, funciona mais ou menos dessa forma. Mas nada impede de que a gente conheça coisas novas, né? Eu acho que isso é o lado bom da vida, né? Que a gente sempre está aprendendo coisas novas e isso a gente, querendo ou não, vai compartilhando com os outros, principalmente com as crianças e os filhos, né? E então, assim, eu vim de uma família assim muito humilde, né, gente? Ralou pra caramba, né? Rala até hoje, né? Então ninguém nunca deixa assim, não é que a gente nunca deixou, ele nunca deixou nós, né? Então, mas
E a gente tentou de qualquer forma, né? A minha mãe principalmente, hoje eu digo que minha mãe tem sido algo assim, fundamental na minha vida, porque ela sempre dizia, você estuda, né? Eu acho que o único conselho que eu segui até hoje foi da minha mãe, né? Sempre dizia, estuda. Então acho que e a própria educação mesmo dos pais foram muito importantes para que eu estivesse aqui também, né? Porque a oportunidade tanto de a gente entrar num mundo que a gente se perde, né? As portas estão ali abertas, ninguém precisa, só basta um convitezinho daquele lá que a gente acaba se perdendo nesse mundo, né? Então, e não são todas as pessoas, todos os jovens que conseguem ir pelo lado melhor possível que é da vida, né? Sempre, muitas vezes se perdem no meio do caminho. E eu tentei ao máximo assim, sair de todos esses caminhos que não, com certeza não chegaria a lugar nenhum. E assim, o ensino fundamental foi todo dentro da comunidade indígena, né? E quando foi para passar para o ensino médio, os meus pais se separaram, então a gente teve que se mudar de comunidade indígena. Eu tive que ir para a sede do município, né? Eu terminei já o ensino médio na sede do município. E eu nunca tinha saído da minha própria comunidade para conhecer outros lugares, né? Assim, a minha vivência sempre foi ali dentro da comunidade. E a gente sempre, quando estava ali no ensino fundamental, a gente sempre dizia, não, eu só vou terminar meu ensino médio e já estou formada, né? Parece que mal conhecia o que estava ali pela frente, então, não, tipo, e naquele tempo também, né, para quem tivesse o ensino fundamental, pelo menos, já era praticamente a pessoa mais formada dentro da comunidade, né? Então, assim, fazendo uma comparação hoje já existem muitas pessoas que já têm a graduação, né? Então a gente vê que naquele tempo lá, uma pessoa assim, já tinha só o ensino médio, o sétimo, oitavo, o ensino fundamental, sétima, oitava série, já era uma pessoa que já estava bem avançada nos estudos, né? Então, para ver o quanto as coisas mudaram também de lá para cá, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu tentei sair da minha comunidade, né? Eu também tive muita oportunidade também assim, nesse sentido, né? De começar a fazer cursos fora da comunidade, de participar de alguns da própria organização social das comunidades indígenas, que hoje nas comunidades indígenas, lá mesmo no estado de Roraima, existe um movimento muito forte, né? Que é o movimento dos povos indígenas, né? Então lá se reúnem várias comunidades indígenas para participar das discussões, para tentar buscar o melhor possível para as comunidades indígenas. E esse foi o momento que eu comecei a participar desse movimento e eu fui conhecendo como é que funcionavam as coisas, né? Então, como eu disse, eu era tão limitado nas coisas, então foi o momento que eu fui conhecendo novas pessoas, conhecendo professores, né? E para mim entrar na graduação foi justamente num curso que estava sendo criado em 2010, né? E quando eu estava fazendo esse curso, os professores estavam indo lá que eles também contribuíam no curso. Então, nós estamos atrás de pessoas, de jovens, de alunos para fazer o seletivo desse ano. Então, no segundo semestre eu fiz o seletivo, consegui passar para fazer o curso de gestor territorial indígena. Então, foi daí para lá que eu comecei a assim, conhecer como é que funcionava todo o sistema de graduação, depois o que vinha depois e pronto, né? E hoje eu estou aqui fazendo o doutorado praticamente. Mas e durante a graduação mesmo, né, a gente sempre os professores me incentivavam a gente a participar cada vez mais dos encontros nas comunidades, se envolver mais nas atividades dentro das comunidades. E a gente fazia alguns cursos alguns projetos dentro da universidade mesmo, para projeto de extensão, né? E aí a gente conseguia desenvolver muito, principalmente com jovens, né? Jovens alunos nas escolas.
E, assim, foi uma área que eu atuei muito, assim, mais na organização de eventos, né, dentro da comunidade, principalmente com a música, as músicas indígenas. A gente produzia música, instrumentos musicais indígenas, né, então. E esse era o nosso objetivo maior, de estar sempre levando o que a gente aprendia na universidade, mas também fazer com que os próprios professores e alunos conhecessem um pouco da sua própria história, né? E o povo macuxi, assim, só para tentar falar um pouco do meu povo, a gente teve contato já desde do século XVIII, mais ou menos, início do século XVIII, né? A colonização, então, todo um processo histórico de contato que muitas coisas foram se perdendo, né? E hoje a gente está assim, trabalhando muito em cima disso, né? A própria questão da língua, a língua macuxi, né? Hoje, se a gente for também olhar hoje dentro das comunidades nossas mesmo, entre os macuxi já são pessoas mais idosas que falam a língua. E assim, na minha família nós somos 11 irmãos, né? Então até o quarto irmão todos falam a língua macuxi, né? Aí de lá para cá já só a compreensão, né? Algumas coisas são faladas. Mas foram, assim, coisas que a gente não se toca para saber o que aconteceu realmente, né? Simplesmente aconteceu e acabou que a gente meio que não acaba não conhecendo a nossa própria história nesse aspecto. Mas enfim, então tudo isso fez com que a gente pensasse em coletivo dentro da universidade, né? Então, enfim, a gente desenvolveu essas atividades dentro das comunidades. E para mim fazer o mestrado, né? O mestrado, como tinha um mestrado que estava aberto a processo de seleção, assim, e durante a graduação, cada turma era entrava 40 estudantes, né? Mas muitos não conseguiam chegar no final, justamente essa questão mesmo da permanência, né? Que é o desafio que as universidades hoje têm, né? Assim, querendo ou não são preparados para lidar com os povos indígenas, né? Então esse é um grande desafio hoje dentro das universidades, e aos poucos estão criando políticas, né? Então isso faz com que a gente hoje consiga terminar alguns cursos que a gente consegue entrar, e a própria forma mesmo, né, de ingresso dentro desses cursos, muitas vezes não existem vagas, né, de ações afirmativas ou vagas de reserva, né, principalmente na pós-graduação, na Federal de Roraima. Existem agora muitas vagas nos cursos de graduação, né, que cada curso tem umas 4, 3 vagas para indígena. Além disso, também tem os cursos de licenciatura, né, bacharel em gestão territorial indígena, esse que eu fiz. E dentro da universidade tem um instituto que é só para formação indígena, então, que é o Instituto Isiquirã de Formação Superior Indígena. Esse foi criado no ano 2000, então é um instituto que oferta 3 cursos especificamente para indígenas. Esse foi um grande marco para nós povos indígenas dentro do estado de Roraima. E além desses cursos, tem essas que eu já falei, vagas em outros cursos. Cada curso oferece umas 2, 3 vagas em outros cursos da graduação. Enquanto na pós-graduação isso já não é muito recorrente, né? Bem recentemente agora que estão conseguindo abrir vagas para indígena, mas 2, 3 vagas, né? E durante a graduação, a pós-graduação, é um outro desafio, né? Assim, a gente chega lá, conhece pessoas novas também, né? E hoje, lá no estado de Roraima, essa questão indígena hoje é muito forte, né? Principalmente quando tem vários problemas, principalmente com a demarcação da terra indígena por Serra do Sol. Não sei se vocês
ouviram algum noticiário, mas foi um processo muito, muito intenso, né, para a demarcação da terra indígena. E foi uma vitória que a gente teve, né, em 2004, né, com a homologação da terra indígena por Certo Sol. E a partir daí a partir da homologação das terras indígenas, de algumas que já eram homologadas, começaram a pensar, né? Então, como eu sempre dizia, sem território não há saúde, não há educação, né? Então, primeiro a gente lutou para demarcar as terras indígenas, depois as coisas vinham. A gente foi conseguindo essas coisas graças também a essa mobilização que a gente teve, né? A gente sempre está se organizando dessa forma, de assembleia, de reuniões, de encontro. O acampamento, né? O acampamento Terra Livre também é um momento de reivindicação das comunidades para os órgãos públicos. E durante o mestrado a gente sempre esteve envolvido, né, nisso também. A gente nunca deixa de participar e nem também a gente não perde esse contato com a comunidade, né? Apesar que a gente passa um bom tempo na cidade, mas e o nosso campo de pesquisa sempre é na comunidade. E assim, no mestrado eu consegui a bolsa, né? Então, para poder as bolsas da CAPES, e isso fez com que eu pudesse também terminar o curso tranquilo, né? Nesse mesmo período que eu estava fazendo o mestrado, eu tentei seletivo para professor para as escolas estaduais, né? Acabei passando uns 2 meses na sala de aula, depois eu tive que deixar para mim poder terminar o mestrado, né? Enfim, mas assim, são coisas que acontecem que a gente tenta conseguir da melhor forma, a melhor coisa para a nossa família, para nós mesmos, né? Então, porque as coisas não vêm de forma tão fácil, né, para nós. E assim, tem uma coisa que até hoje eu fico pensando, né? Porque quando eu estava fazendo a graduação, o mestrado terminando e tal, naquele embalo, né? Aquele entusiasmo, e agora o que veio pela frente, né? Agora vem o doutorado, né? Rapaz, que coisa. Então, mas, e aí eu fiquei, quando eu terminei, aliás, quando eu estava terminando, aí eu vou ficar só os editais aqui para ver o que faz a universidade ter esse negócio, né? Que negócio é esse novo? E aí eu comecei a pesquisar e tal, até que um dia eu cheguei para o meu orientador e falei, rapaz, tem uns edital aqui na Universidade de São Paulo. Não, aí tu não consegue entrar não. Meio que você tem que estudar muito, né? Então, meio, querendo ou não, era uma forma de dizer que as coisas são difíceis mesmo, né? Ou talvez, em outras palavras, meio que querendo rebaixar, né? Querendo chamar a gente de burro também, né? Talvez. E depois que eu terminei o mestrado, né? Para mim entrar no doutorado, passei praticamente 4 anos sem estudar mais depois que eu terminei o mestrado. E durante esse tempo, acabei voltando para a comunidade, fui professor voluntário num centro de formação indígena, que também tem dentro da própria comunidade, né, que é um centro que é ensino médio integrado ao ensino técnico, né? Então, hoje os povos dizem que é uma escola particular das comunidades indígenas, né? E depois que eu dei aula, acabei assumindo a coordenação mesmo coordenação administrativa do centro, né? Então foi uma experiência que foi boa também, né? Assim, acaba conhecendo o próprio sistema da educação, de como é que ela funciona hoje, né? E quase depois, no período da pandemia, né, de 2019, final de 2019 é a pandemia já praticamente, né? Então 2020 entrou aí que o negócio ficou feio, né? Então a questão mesmo da própria ficar em casa, não poder sair,
E durante esse período também eu sempre caçava o que fazer, né? Acho que eu nunca fui de ficar quieto, assim, principalmente com relação aos estudos, né? E em 2021, aí tinha um programa, né? Eu tenho até a bolsa hoje, eu ganhei aqui um programa aqui, né? Que é a nível estadual, Jovens Líderes do Agro, uma coisa que o agro, né? Que é muito discutido também, né? Se a gente falar de agro aqui, a bronca é grande também, né? Mas enfim, cada coisa tem seus lados bons e negativos em tudo, né? Então eu acabei fazendo a inscrição nesse programa, foram no total 3 mil e poucos jovens de todos do estado brasileiro. E existia toda uma fase, né, para chegar na fase final. E eu sei que eu fiz todo o processo, né, de avaliação, de participação. E eu acabei sendo o representante do estado nesse programa, né? Acabou sendo eu e mais uma outra colega que a gente foi para a etapa nacional. Só que como estava no período da pandemia, a gente acabou nem conseguindo viajar, né? Foi uma oportunidade tão boa que acabou que a gente não aproveitou nesse lado, né? Então, mas foi isso, né? E depois, em 2021, final de 2021, 2022, abri um seletivo também para professor substituto, né, na Universidade Federal, no próprio curso que eu fiz, no curso de Gestão Territorial Indígena. E eu acabei nem falando do mestrado que eu fiz, né, que é o mestrado no programa que eu fiz em Desenvolvimento Regional da Amazônia. E quando foi em 2022, final de 2021, abri o seletivo para professor substituto, né, eu fiz todo esse processo de seleção e eu acabei sendo selecionado, né? E aí, assim, eu tinha até um pouco de medo, né? Assim, por um lado foi tão bom que foi tudo online, né? Assim, eu meio que agradeci por esse lado de ser online, né? Que o medo de estar presencialmente, né? Talvez. Mas acabou que no último semestre, o retorno das aulas, já presencial, assim, foi uma outra experiência também, né? De estar atuando já como professor no ensino superior. Que aí a gente também conhece esse outro lado, né, de como é que funciona uma universidade pública, né? Então, e talvez isso também acho que acabou impulsionando cada vez mais eu estar estudando. Acho que talvez eu ficava meio que olhando a minha vida, porque eu acho que eu nasci para ser professor mesmo, né? Por conta que toda vez que eu paro na função de professor, né? Então acho que eu vou seguir nessa linha agora. E quando foi ano passado, né? Eu pensei, eu vou ter que caçar o que fazer agora. Aí a minha esposa, ela acabou passando para professor, né? No concurso do estado, ela passou e nós tivemos que voltar para a comunidade. Eu também passei, mas não assumi, né? Porque não tinha uma formaçãozinha lá que era exigida e eu acabei não entrando no concurso. E esse processo de seleção para o doutorado, né, já é muito... Eu analisei a prova dos colegas, né, como é que seria, né, então, querendo ou não, eu tenho certeza que para vocês foi muito difícil passar por todo aquele processo, né. E, assim, por um lado, para nós foi um pouco diferente, né, então, mas querendo ou não, é uma exigência que a gente não está muito habituado, né, a nossa forma de viver e de querer estudar também é diferente, né? Porque a gente não só se dedica muito aos estudos, né? Porque tem outras coisas para fazer e acaba tirando a gente do nosso foco, né? Porque o estudo é muita dedicação, né? Muitas horas de leitura, de tentar entender o que é do mundo de vocês, mas também vocês têm que ralar porque só também para tentar compreender o próprio sistema de vocês, né?
Enfim, além de entender o meu, eu tenho que entender um pouco de vocês, né? Então é aí que as coisas meio que dão um choque cada vez mais, né? E eu tô aqui, né? Assim, se eu for fazer um retrospecto da vida, né? Eu digo que tem sido bom, né? E ser reconhecido por isso dentro da comunidade, eu mesmo, né? Saber que a gente é capaz de chegar onde a gente quiser, só basta a gente se esforçar um pouquinho mais, ou muito, né? Dependendo de onde você quer chegar. Bom, e é isso que eu trago para vocês, né? Uma experiência da minha vida, né? E com certeza, em outro momento, gostaria também de conhecer um pouco da vida de vocês, né? Não sei se isso será possível também, né? Enfim, mas é isso, né? Só gostaria de agradecer e dizer que nós estamos aqui ocupando os espaços, né? Resistindo a todo esse processo que a gente vem sofrendo desde muito tempo, né? Então, isso deixa claro que a gente nunca vamos deixar de existir nesse sentido, né? E nós vamos estar aqui sempre cada vez mais forte e com certeza com a ajuda de vocês também, simpatizantes, né, da causa indígena. Então, sempre estamos dispostos a conversar, né? Principalmente hoje, querendo ou não, tudo é na base da conversa, é na base do papel hoje, agora, né? Então, talvez a gente está aqui, mas querendo ou não, a gente vai lutar assim, em outros aspectos, contra vocês mesmos, né? A gente está conhecendo, mas por um lado vamos usar uma arma contra vocês mesmos, né? Tipo assim, né? Mas faz parte da vida, né? Acho que talvez se tudo isso não acontecesse, também ninguém estaria aqui hoje, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso, né? E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, alguma curiosidade, estarei aqui, né? Certo? Obrigado. Acho que o Parente já falou, né? Agora é minha vez. Pô, foi rápido, hein? Boa tarde, gente. Meu nome é Eric Kamikiawa, né? Em português, Eric. Kamikiawa na língua cura. É um prazer mesmo estar aqui com vocês, né? Acho que nessa caminhada da vida a gente vai conhecendo outras pessoas, vai se cruzando, né? Acho que viver é isso. Conhecer sempre o outro, né? Começando com essa frase que o meu povo gosta de usar. Conhecer o outro, né? A importância de conhecer o outro. Essa sociabilidade que a gente constrói ao longo das nossas caminhadas, né? Independente de religião, gênero, né? Povos. Bom, vou me apresentar um pouco antes de começar, né? Sou do estado de Mato Grosso, de município de Paranatinga, da aldeia Paquera, né? Paquera significa Rio dos Pombos. Sou do povo Curabacairi. Mato Grosso tem 44 povos diferentes, né? É o segundo estado com maior povos indígenas no Brasil. A gente só perde para a Amazônia, né? Que é 62 povos. E no meu estado a gente está localizado bem no centro, né? Com território demarcado homologado, né? Somos subgrupo. Existem dois povos. Nós somos um povo, mas com dois grupos, né? Ambos com seus territórios demarcados e homologados também. Eu sou nascido e criado na aldeia. Fui alfabetizado primeiramente na língua cura, que a gente fala, né? Sou bilíngue, tive que aprender a falar português com 16 anos de idade, porque lá a gente não é obrigado a falar português, né? A minha forma de ser educado é tradicionalmente por Abacairi, né? E a gente só vai para a escola quando tem 6, 7 anos de idade, para conhecer vogais, alfabeto, dessa parte que não Bacairi, né? Em Bacairi a gente tem o normal dentro da sociedade brasileira é 5, né? A, B, C, D, I, assim vai. A gente acrescentou mais um que é I e A, né? Então, falamos 7.
Oi? I, com acento circunflexo, né? I, U. É. O E é com acento circunflexo. É o Y que a gente lê, né? Entendeu? Lá todos somos bilíngues, né? Agora a gente tem 10 anos para cá que todo mundo fala português. Mas o cotidiano nosso é na língua, né? Na língua cura. Né? E às vezes é meio ao contrário, né? Quando a gente traduz para português. Como se fosse falar o inglês, né? E às vezes eu falo pausadamente por isso, porque eu estou pensando em Bacairi e traduzindo em português, né? Tudo é automático isso. Mas eu acredito que hoje é um diálogo que a gente vai fazer, né, entre vocês e nós, né, cidade, aldeia, cidade, universidade, né. No Brasil existe mais de 300 povos, né. São 180 línguas faladas, 200 se não me engano, é uma diversidade imensa. No Mato Grosso nós temos 3 biomas, e uma agora recentemente descoberto, mas ainda não foi nomeado qual vai ser o nome, né. A minha região é Cerrado, Pantanal e Amazônia. Né? São 3 biomas diferentes. Mato Grosso é muito grande, né? Conheço todos os povos que existem lá. Estudei ensino fundamental até médio na minha aldeia, né? Tive as aulas com meus professores Bacairi. Eu já sou a geração que existe letra, né? Escrita. E todos os professores que passaram na minha vida foram da minha região, da aldeia, né, Escura Bacairi. Fazendo uma comparação de quando tem uma vila pequena, a gente sempre tem essa proximidade, quem é professor, quem é professora, né? Tá a mesma coisa. A minha casa fica uns 50 metros da escola, né? Mas também existe outro momento que é muito importante na minha vida, onde a gente é tocado tanto culturalmente, socialmente, dentro da organização social Cura, né? Onde a gente também, não é uma escola, mas é um espaço onde a gente discute o mundo masculino, né? A partir dos 7, 8 anos de idade, que a gente chama de Kadoet, que fica bem no centro da aldeia, né? Kadoet significa casa dos homens, né? Primeira escola é a nossa casa, né? Segunda escola é a Kadoet, terceira escola é esse que a gente entende como que vai direcionar você, né? Dentro do olhar do não indígena, vamos falar assim. A gente começa a ter acesso com a disciplina que existe nas escolas fundamental e ensino médio, né? Aí, no ensino médio a gente começa a ter o contato com sociologia, ciência política, todas essas disciplinas e essas matérias aí que são os autores que a gente nunca viu na vida, mas que tem que ler, né? Às vezes, no Brasil tem os autores, os indígenas que aparecem mais na TV, né? Como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, essa galera. Mas não existe só eles, né? Existem outros povos também. Existem os artistas, existem outros antropólogos, jornalistas indígenas, né? Eu mesmo vou falar do meu ponto de vista como Cura Bacairi, né? Talvez o que está mais em informações aí, que está mais divulgado é A Queda do Céu, o livro do Ailton Krenak, né? Essa galera toda. Ou então também quando se fala no Mato Grosso, é muito comum que o pessoal entenda que existe só o Xingu, né? No Xingu existe, se não me engano, 13 e 16 povos, né? Mas ali são 44, né? Existem outros povos também que compõem o Mato Grosso, né? Onde eu moro, tem 3 povos que estão quase perto, né? O Chavante e os Boi-Bororo, né? Esses 2 grupos aí que se amam muito, né? Brincando um pouco, eles são inimigos, né? Só que não. O Chavante quem? Chavante e Boi-Bororo. É. Então, nós também já tivemos problemas com o Chavante, mas isso já não existe mais, né? Quem não tem, qual povo não tem problema com o Chavante e Caiapó, né? Então, a nossa vivência na aldeia, ele é marcado muito por viver em comunidade, né? Questão coletiva. Mas às vezes também o que é coletivo para um povo pode ser coletivo para outro povo, né? Bom, pelo menos os Bacairi lá somos todos filhos da aldeia, né? E tem uma filosofia que a gente segue lá, que os adultos são os donos da aldeia, né? Os velhos são os donos da história e as crianças são futuro, né?
Então a gente segue essa filosofia nossa. Nós temos calendário nosso lá, que é propriamente onde começa o ciclo da chuva e o ciclo do calor. Entre esses dois ciclos chega a temporada de frio, né? Mato Grosso não é muito frio igual São Paulo, né? Aqui já é um pouco diferente. Senti isso também quando cheguei aqui, né? Nós estamos ali na região onde estamos localizados a 100 quilômetros do município, porque tem aldeias que são muito próximas dos municípios, né? O nosso já é muito distante, né? Talvez também a estratégia de ficar um pouco mais distante da cidade também, a questão do contato, né? Mas todos frequentam a cidade, né? Então, não fugindo da tema aí, Mato Grosso foi um dos primeiros estados a criar a ação afirmativa, né? Desde 2000, com o modelo, talvez se espalhou pelo Brasil, que é o modelo que a Unicamp adotou também, como a UNB, né? Mas só trazendo um contexto ali. Em 2020 começa o primeiro grupo de estudantes indígenas para adentrar na universidade. Na época eu sou muito novo ainda, acho que pré-adolescente, né? E lá os cursos eram oferecidos por departamentos que se sentiam bem em abrir para os estudantes indígenas, né? Foi uma coisa que foi muito difícil, né? Nem em todos os ambientes, todos os lugares a gente é aceito. Vamos falar assim, vai baixar nota, o programa não vai sustentar programa, então todas essas questões, né? Mas foi ao contrário, né? Os estudantes indígenas não abaixaram a nota, e sim aumentaram mais a nota, né? E a minha entrada na faculdade é em 2012, né? Pelo esse programa que eles chamaram de PROIND, Programa de Inclusão Indígena, né? Mas ele foi um programa que era fechado, só para povos do estado de Mato Grosso. Porque como o estado é muito grande e tem muito etnia, né? A ideia era trazer todos esses povos primeiro para poder abrir para o nível nacional, né? E tanto é que o programa só conseguiu conhecer ou fazer parte da universidade no máximo, no mínimo, 15 povos só. Não conseguiu 100%. Né? E o programa foi criado como um projeto piloto, com duração de, no máximo, 15 anos. Quando completou 15 anos, o programa acabou, né? E quando eu cheguei em 2012, eu já estava finalizando o programa. Estudei na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Sou graduado em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e agora doutorado, né? Acho que, assim como dentro da cidade tem pessoas que querem estudar e tem pessoas que não querem estudar ou não têm oportunidade, né? Os povos indígenas é a mesma coisa, né? O mais difícil ainda para nós é o acesso, né? Por questão de as nossas disciplinas serem diferentes também, né? Nas escolas, os matrizes curriculares, eles são diferenciados. Eu não sei aqui, né, mas no estado de Mato Grosso ele é visto como escola pluricultural e multicultural, né? Onde a gente tem disciplinas que os professores mesmo inserem, como disciplina de língua materna, disciplina de botânica, onde a gente aprende tanto dentro do mini laboratório e fora também, trazer o material do campo para a escola, né? E eu lembro que na época tinha também disciplina que era a disciplina de cantos e ritos, né? Onde não propriamente esses profissionais eram remunerados, mas em si eles eram convidados para estarem dando aula gratuito nas escolas, nas nossas escolas, né? E, geralmente quem ia participar dessas aulas eram mestre de música, mestre de ritos, construtores de casa, né? É basicamente voltado propriamente para o meu povo, né? Isso começa no ensino fundamental. Já no ensino médio já é a disciplina normal. A gente tem química, física, matemática, português, sociologia, filosofia, arte, né? Então a gente passa por isso também. É aí que a língua português brasileiro, ele se torna algo fundamental para nós, né?
às vezes eu falo para mim mesmo que talvez o português brasileiro ele está em nós também, sabe? Por mais que a gente não fale, mas você ouve todo momento, né? Onde você vai, onde você está. E quando você quer falar isso, parece ser automático. Mas é aquela coisa, falar é uma coisa, escrever já é outro caso, né? Eu já percebi rapidamente isso quando cheguei na universidade. Falei, putz, e agora escrever língua técnica é uma coisa, falar é outra coisa, né? Os brasileiros mesmo não falam direito, né? Então imagina eu que sou bilíngue, né? Então a gente tem essa dificuldade grande com o português brasileiro. Mas é um desafio, né? Uma coisa que a gente vai encarando, vai aprendendo. Né? Eu sempre carrego uma coisa que meu bisavô sempre falava. Nós somos da geração de flecha e borduna, né? E vocês são geração de preto no branco. Vocês sabem escrever, falar. Então, se a gente conseguiu trazer toda a nossa história, nosso contexto ancestral, até hoje, então vocês também vão conseguir. Então, eu fico com isso na cabeça, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de voltar para casa, porque nós somos assim, quando a gente não quer, a gente vai embora. Não tem nada de pensar muito não, sabe? E várias vezes eu já quis voltar para minha aldeia, durante a graduação, mas o que me deixava tranquilo também é porque tinha vários povos lá dentro. A gente acabava criando amizade com outros indígenas que frequentavam a universidade, né? De várias regiões do estado de Mato Grosso. E nisso a gente acabou criando o Conselho de Estudantes Indígenas da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Onde a gente começou a ter representatividade politicamente também dentro da instituição. Não só como um conselho para lembrar que você tinha estudantes indígenas lá, mas era uma ferramenta de luta que a gente conseguiu criar lá dentro, onde a gente tinha cadeira no grupo da reitoria, assistência estudantil, nas reuniões que era voltado para o DCE, né, igual aqui tem. Mas lá a gente chamava como conselho, não como coletivo, né? Mas essas transformações eles foram acontecendo na minha vida quando comecei a frequentar a cidade e a universidade. Uma pessoa que nunca tinha morado na cidade era algo novo também, né? E como a gente vem de uma cultura muito forte e viva, até dos 15 até 18 anos, eu tinha restrições também, né? Porque lá na nossa região tem os status, os classes e as linhagens também. Os lutadores, os cantadores, os melhores construtores de canoa, casa, né? E os pajés, né? Então eu estava nessas duas linhas aí, dos lutadores e do pajé, né? E quando a gente nasce, os nossos familiares eles colocam onde a gente vai se encaixar. E eu fui colocado na linha dos lutadores ali. É um esporte que a gente tem lá, né? Como o jiu-jitsu, ou acho que mais fácil falar é o que Xingu tem, né? O ruka-ruka, né? Mas ali é outro contexto. Nosso também é ruka-ruka, mas tem uma diferença nisso, né? As regras de lutar é igual, mas eu digo as restrições, né? Por exemplo, dos 12 anos a gente começa a praticar até 19, né? Então você não come sal, não bebe açúcar, não consome açúcar, você não tem namorada, nada disso, né? Você está ali por uma causa ali que vai determinado tempo, né? E eu fiquei ali desde 14 até 19 anos, quando eu saí para estudar, né? Eu não quero chegar até 22 anos. Eu preciso conhecer outro mundo também, né? Eu preciso arrumar uma namorada também, brincadeira. Brincadeira, só que não. E na época, quando chegava o vestibular indígena na aldeia, toda a comunidade se reunia, né? É onde a gente chama de pátio central, que na língua é taceira, tudo é discutido ali. Desde as festas, questão territorial, política interna e decisões. Onde a gente faz um compromisso de sair da aldeia para estudar e voltar para a nossa comunidade, né? Então isso é muito forte, porque a gente traz toda a aldeia conosco, né? É como se fosse carregar nos nossos ombros. E na época tinha que colocar as assinaturas tanto do cacique, chefe e família, né?
É um dos critérios que o vestibular indígena nosso tinha lá. Aí não tinha como ter furo também, né? Ninguém se passar por indígena. Essa é uma das coisas que a ação afirmativa defendia também, em relação à entrada dos estudantes indígenas por meio desse tipo de critério, né? Porque nada contra a cota, mas a cota na época não existiu, começa a existir só depois de 2014, eu não me lembro muito bem, mas é muito recente, né? Na cota a gente entende que a gente não consegue controlar quem é quem, né? Diferente da ação afirmativa, por mais que esteja sobre vaga, né? E na época quando eu saí da aldeia, foi em 2012, né? Depois de discussão com toda a comunidade e também com os familiares. Agora vai para ensino superior, né? Mas as necessidades também. Todos os cursos que foram oferecidos lá na minha época era bacharelado, né? O cara vai ser enfermeiro, ou professor, ou pesquisador, né? Do qual muitas das vezes os alunos também não se contemplavam, né? Não, mas eu quero fazer engenharia, eu quero fazer nutrição, né? Ou sistema de informática, né? Todas essas questões. E quando eu chego na Universidade Federal, é mais um desafio para mim, né? Não conhecia nada e começo a frequentar. Aí começa a aparecer preconceito, racismo, a gente é rotulado, né? O que índio está fazendo aqui? Vai lá pescar, flechar e tal. Mas aos poucos a gente foi quebrando isso também, porque talvez você não consegue acabar isso, mas você consegue combater, né? Como que você pode combater? É por meio de educação. Participa do grupo de extensão, fórum, assembleia. É o que comecei a fazer, né? E eu acho que todo estudante, quando vem lá de baixo, ou ele é um bolsista, ou ele já tem uma vida ganha. Eu sempre fui bolsista, desde graduação até mestrado, né? E eu lembro que já participei de PIBIC, AF, extensão, monitor, mas a ideia também era aprender a escrever bem em português e aproveitar isso dentro da universidade, né? Porque logo eu já sabia que tinha que escrever o TCC, né? Bom, pelo menos lá a gente faz TCC, né, no meu curso. E foi bom para mim. O português é muito difícil de escrever. O português brasileiro é difícil de escrever, sabe? Tendo dificuldade, fui crescendo aos poucos também, fazendo amizade com a galera. Lá, o Departamento de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Humanas, ele é muito acolhedor. Os colegas da filosofia, geografia, história, eu me senti bem também quando eu cheguei lá. Então me acolheram super bem, sabe? Fui criando amizade nos centros acadêmicos também. E assim fui conhecendo outro mundo, que não era meu, né? Rápido também. Mas a maior dificuldade minha era essa questão de cuidado mesmo. O outro ajudar outra pessoa, né? Porque quando você saía, você via a pessoa na rua, deitado, dormindo no chão, né? Criança sem pai, sem mãe, todas essas coisas começaram. Eu tive choque cultural nisso, né? Que tipo de democracia é essa? Né? Mas depois fui entendendo também o que dava isso, o que trazia essas questões, né? Porque às vezes tem essas pessoas que são invisíveis, esses seres invisíveis, né? Mas é outra realidade. A gente começa a vivenciar isso dia a dia, né? Ninguém tá nem aí para ninguém, né? Por dizer, poxa, a sociedade deve estar doente, né? Porque tem muita gente precisando aí, mas ninguém tá dando a mão. E como a gente é um povo que tem essa vivência muito forte, né? Um ajuda o outro. Na minha aldeia ninguém passa fome, né? Na minha aldeia ninguém é desconhecido, né? As pessoas se conhecem. Tem essas vivências, tem essa circulação de coisas que você come, coisas que você vivencia, coisa que você quer, mas você não consegue, mas o outro vai te ajudar, né? E já na universidade é diferente. Cada um na sua, se vira. Se você tem dinheiro, você come. Se você não tiver, o problema é seu, né? E uma das coisas que a gente quebrou dentro da universidade também, se unindo, né? Borora, Chavante,
Nambiquara, Riquibatsa, Cuicuro, Yaolapixi, Caiapó. A gente falava lá fora a gente é inimigo. Vamos esquecer isso, aqui dentro nós somos só um povo, né? A gente vai falar só uma língua. Senão a gente vai ser engolido aqui dentro pelo sistema, né? Então a melhor forma de desconstruir o sistema é estando dentro dela. É uma das coisas que a gente fez como estudantes indígenas. A gente começou a participar dos movimentos, né? Não só dentro da universidade, mas também fora. Mas não era uma coisa bagunçada nem desorganizada. A gente tinha um contexto que a gente estava vivenciando ali dentro. Era geralmente por uma vaga, reserva de vaga, né? Direito à alimentação, à moradia, porque na prática não, na teoria ele é muito bonito, ele é bem escrito, bonito, mas na prática não funcionava, né? E aí os parentes tinham que se mobilizar, né? Como a gente falava, os guerreiros da caneta. Então, até que era uma piada, né? Ah, lá, os guerreiros da caneta. O pessoal usava isso com uma ironia, né? E a gente acabou adotando isso. Não, nós somos guerreiros da caneta mesmo, né? E é isso que a gente vai vivenciar aqui dentro. Então, toda essa trajetória de graduação foi uma luta, né? A gente passa por coisas altas e baixas. Eu acho que não somente estudante indígena, mas também pessoas que vivem dentro da cidade, né? Que pode ou não pode, depende também, né? Mas uma das coisas que eu aprendi dentro da minha aldeia com o meu povo é o seguinte: se você quer, faça, né? Se você não quer, também não faça. Ninguém é obrigado a nada. Essa é uma das coisas, né, que a gente aprende cedo. Então, a vivência dentro da cidade, para nós, é todo dia, né? Cada momento, cada hora. A gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, mas para nós é pior ainda, né? Porque a gente vai se adaptando. E é muito difícil viver dentro de uma cidade que você não conhece. Mas para mim, talvez seria a mesma coisa para vocês se fossem morar para uma aldeia. Vocês nunca estiveram, né? Se adaptar, comer cabeça de macaco, né? Ou tomar um caxiri, que é bebida fermentada, né? Todas essas questões aí. E essas vivências, eles são muito fortes. Eu digo forte porque a gente sabe isso, né? A gente sabe ser sensível. Às vezes você não sabe, mas você vai aprender de uma forma ou outra, né? Sempre fiz parte de grupo de pesquisa de professores, sempre com os professores antropólogos, é o que está mais aberto para nós. Na universidade onde eu me encontrava, eles eram super parceiros. Então, no mestrado, fiz parte de laudo com a minha orientadora, né? Sônia Regina Lourenço. Ela é etnóloga, trabalhou com o povo Carajá, no estado nos Tocantins. Tem os Carajá de Tocantins e Mato Grosso, né? Assim como os Javaé. E ela fundou um grupo que está trabalhando com quilombola agora. E foi com esse grupo que eu estava, que estavam procurando reconhecimento territorial também, né? Que fica localizado no Chapada dos Guimarães. Até hoje já foram catalogados mais de 16 grupos de quilombolas, né? Então eu acho que essa foi uma das saídas para mim também, conhecer o grupo negro, vamos falar assim, o grupo dos quilombolas, porque eu estava vivenciando só o grupo dos povos indígenas, né? E que é totalmente diferente. A luta talvez pode ser igual, mas eles são diferentes, né? É isso que a gente também vê dentro da universidade. O coletivo negro é uma coisa, o coletivo indígena é outra coisa. São outras concepções, outras vivências, outro olhar, outro sentido. E a gente sabe muito bem separar isso, porque é isso, né? A luta, a gente diz que é igual, mas tem suas diferenças. E quando chego no mestrado, eu já estou mais assim, como diz, já tinha vestido roupa de não indígena, né? Já estou indo no Bob's, já estou indo no Burger King, né? Já estava frequentando esses lugares. Acabo me adaptando, uma coisa que dava dor de barriga, estômago, né? Agora não dá mais, porque era isso ou nada, né? E a gente sempre tem essa questão de tempero também. Quando eu ia para as férias para minha aldeia, eu levava, 5 dias para me adaptar de novo com a alimentação da minha região. Aí quando voltava para a cidade, levava mais uma semana para me adaptar de novo, né? Você fala, putz, até o corpo entende que o lugar não te pertence, né?
E no mestrado eu trabalhei com territorialidade da terra ancestral Curabacairi, né? Foi um braço que eu criei aí para, no doutorado, fazer essa junção, né? Cabeça e corpo, né? A ideia era isso, conhecer melhor para depois desenvolver. Onde no meu trabalho eu trouxe a concepção de o que é território, né? No nosso ponto de vista, o que é territorialidade, como é que esses agenciamentos eles acontecem, né? Como na palavra do Estado ou totalmente na categoria também, e como isso era visto dentro da categoria do meu povo, né? Onde eu converso muito com a questão cosmológica também. Como o parente falou aqui, ele já trouxe o exemplo da saúde, né? Sem terra demarcada não existe saúde, educação em toda a organização. Já no meu trabalho eu já falo que sem mito não existe terra, sem terra não existe ritos, sem ritos não existe pessoa, como a gente entende. Oscura, né? Então tem que perpassar por tudo isso. Eu também sou um grupo da época da pandemia, onde não tive aula presencial, nem tive oportunidade de conhecer meus colegas, era tudo virtual. Aquele horror ali, né? Mas é o que se tinha no momento, né? E quando termina a pandemia eu já tinha concluído o mestrado, né? Então a nossa trajetória de vida aldeia-cidade, ela é vista de uma forma talvez como nada, mas para nós é um desafio, sabe? Sair da aldeia, chegar na cidade, onde tudo é diferente, né? Onde tudo é novo também, ao mesmo tempo perigoso e bonito, talvez, ou não. Vai depender quem vivencia isso, né? Porque essas nossas vivências que a gente acaba entendendo como algo perigoso ou bom, ela também não é uma coisa de uma hora para outra. Não cheguei, está tudo bem, vou me adaptar. Não é assim, né? Então, acredito que eu, como estudante indígena, a gente tem uma ciência plural que pode colaborar com a universidade, né? Às vezes também a gente pergunta, será que a universidade está preparada para receber a nossa ciência, né? A gente tem que estar se policiando também para saber do que a gente está falando, né? Porque a diferença está aí, enorme. Então, para mim, vivenciar os estudos, primeiramente, ele está ligado ao meu povo, né? À minha terra, à região que eu vivo. Porque a ideia de se tornar antropólogo, eu não sei, mas para nós lá, para minha região, para o meu estado, é muito forte isso. A pessoa quer fazer direito não somente por questão econômica, mas também para defender a causa, né? Para estar ali junto. É a mesma coisa ser antropólogo também. Às vezes as pessoas falam, não, você é só um antropólogo de nascença. Não, nós não somos. A gente se torna antropólogo quando a gente faz a disciplina, o curso, a formação, né? É diferente. E acredito que o curso que eu sempre quis fazer foi antropologia, só que não sabia por onde começar na época, né? Porque na universidade onde eu fiz a minha formação é ciências sociais, é aquele tripé, né? Ciência política, antropologia e sociologia. E no final você decide em qual área vai se especializar. Quase que eu fui para ciência política porque era legal também. Mas depois eu lembrei, não, né? O caminho é antropologia. Eu trabalhava com coisas vivas, né? E assim foi. E uma das coisas que eu tinha que retornar era o resultado da minha monografia, onde eu publiquei livro, né? Parcelei lá mais de 50 vezes, mas eu consegui publicar ele. Com mais de, 300 exemplares, né? Onde tinha que terminar a graduação e defender o TCC e transformar ele em livro. Transformei ele em livro e fui para a aldeia, né? Juntei lá todas as aldeias. Nós temos 10 aldeias, 11 se não me engano, dentro de 70 mil hectares, né? E nesse dia foi uma festa enorme, porque um filho da aldeia tinha ido estudar, venceu e voltou com o resultado, né? Então todo mundo estava feliz. Era o dia de comer churrasco e beber muito caxiri. E foi uma coisa muito gratificante para mim e para eles também, né? Porque tinha quebrado uma paradigma, né? Que se eu fosse, talvez eu não voltaria. E
E na época eu lembro muito bem que algumas pessoas falaram, cuidado para você não ficar doente e ficar por lá mesmo. Doente é uma forma de falar, né? Você gostar da cidade e sumir, né? É o que pode acontecer também, é o que acontece com jovens indígenas, né? Começam a gostar e acabam se perdendo, não, porque ninguém se perde, né? Acabam ficando mesmo, né? Por querer. E quando eu volto para a aldeia com um monte de livro publicado, impresso, cheiroso, né? Eles ficam muito orgulhosos. E lá a gente, quando vai fazer uma pesquisa, ou para o projeto, ou qualquer que seja voltado para a aldeia, para a comunidade, ele está ligado ao povo, no território. Há uma reunião muito grande onde os nossos líderes decidem, né? Ou nossos pais também. Porque às vezes eu quero pesquisar sobre mamonas assassinas, mas eu não posso, né? O que está precisando lá é sobre conflito territorial, né? Então sobre isso que eu vou trabalhar. Vai falar, não, mas eu não queria trabalhar sobre isso. Mas o seu povo precisa disso. Então tá bom, vamos falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente chega para o projeto pronto e não é o que vai acontecer. Aí a gente decide, ou vai fazer isso ou cai fora, né? Então tenho que fazer isso. Como na época quando eu fiz sobre o meu TCC, que era sobre as flautas mágicas. E na língua a gente fala tadama, né? E eu queria trabalhar com os pintores corporais do povo Corobaqueri. E na época eles estavam discutindo sobre acordar as flautas mágicas, né? Porque estava muito tempo sem praticar, né? E eles precisavam de alguém que relatasse, né, como que isso acontece, o porquê. Que às vezes os rituais eles não existem simplesmente para festividade, né? Eles existem porque eles estão interligados aos seres invisíveis, aos seres não materiais. E o povo Corobaqueri, meu povo, eles vivenciam isso o tempo todo, com os donos do árvore, dono da pedra, dono do rio, né? E quando eu cheguei na época lá, falei, olha, eu quero trabalhar com pintura corporais. Eles falaram, vamos chamar o pajé primeiro, os lideranças, daí a gente dá a resposta. E quando eu voltei lá para o centro do pátio central, eles falaram, a gente está precisando disso aqui, ó. Falei, tudo bem, vamos trabalhar sobre isso, né? E foi muito bom. E foi a mesma coisa no mestrado também, quando eu chego no mestrado, né? Eu trabalhar sobre o batizado do milho que a gente tem lá, que é um ritual muito forte, né? Não seria batizado, é o benzimento de milho, né? Onde a gente acredita que o nosso calendário começa em final de fevereiro, né? Onde as chuvas começam a se engrossar mais também. E começa com o benzimento de milho, alimentação vegetal, vamos falar assim, né? Toda a comunidade se reúne e a gente vai benzer o milho. Eu falei, mas eu quero trabalhar com benzimento de milho. Não, a gente precisa trabalhar com questão territorial. Porque existe mais de 30 fazendas ao redor do nosso território e estão matando nossas cabeceiras, muito soja, né? Por isso que às vezes eu faço piada, não é mais Mato Grosso, agora é Mato Fino, porque quase não tem nada, né? Esses áreas verdes, eles se encontram mais nos territórios indígenas, né? Se vocês entrarem no Google, Gorrites, né? Vai estar lá, os verdes estão nos territórios indígenas. Aí começo a trabalhar sobre o território. Quando eu terminei, voltei lá para apresentar de novo. Eu tinha duas defesas, né? E duas qualificações. Primeiro eu me qualificava na universidade e depois primeiro eu me qualificava na aldeia, depois me qualificava na universidade, né? Assim como eu tinha orientador não indígena, eu tinha um orientador bacairi, os meus interlocutores, né? Isso era meio doido assim, mas é como a gente faz, né? Se eu já não consigo dialogar direito com o meu orientador, tinha que aguentar o outro também, né? Você falava, não, aqui você está falando isso aqui, traduz em bacairi, falando, então, aqui está falando sobre a categoria do território, sabe? Mas não existe palavra território, então vamos colocar outro que se aproxima, né? Para traduzir, porque nem tudo que a gente traduz é original.
Até porque quando você traduz já não é mais original, né? Talvez isso que acontece também com a língua inglesa, francesa, quando vem para português brasileiro, né? Eu me qualificava lá, depois me qualificava na universidade. Defendia lá, depois defendia aqui, né? Na minha defesa veio várias pessoas, né? Liderança, pajé, pai, mãe, primo, porque é uma conquista, né? É aquela coisa que eles falam, nós todos vamos estar lá. Nem todos, mas espiritualmente nós vamos estar lá com você. Né? Então essas vivências que a gente leva nas universidades, a aldeia e cidade, ele está em nós, sabe? Não tem como dissociar isso, né? É como natureza e cultura, né? Talvez a cultura é uma coisa, a natureza é uma coisa. Aqui na ciência, para nós não. Eles são junção de duas coisas, né? Não tem como separar as coisas. Quando a gente vai falar sobre território também. Não tem como separar cosmologia e corporalidade. Eles se interligam, né? É uma coisa muito forte. Mas a nossa vivência também na universidade, ele perpassa por várias situações e momentos. Porque a gente ensina ao mesmo tempo e também aquela palavra, dá o presente, mas também você pode retribuir, né? É uma das coisas que foi o desafio para nós dentro da universidade, que não é nosso. É muito difícil juntar a galera para te ouvir, né? Você tem que ter alguma coisa ali para trazer a galera, né? E lá a gente fazia muito sarau também, sabe? Esse sarau era uma forma de trazer também as pessoas para conhecer venda de artesanato, música, apresentações, pagelância. Isso atiça as pessoas, né? Empolga as pessoas também para conhecer. Porque senão, se você falar sobre só a apresentação indígena, é uma coisa muito genérica, né? Tem que ser algo mais empolgante. E assim a gente conseguiu divulgar os 44 povos na Universidade Federal de Mato Grosso. Tanto é que ele é criado no final dos anos 40 como Universidade da Selva, né? Mas só foi receber os verdadeiros nativos que faziam parte do estado de Mato Grosso foi só em 2012, né? Sabe? Porque primeiros da ação afirmativa eles foram aceitos pelas universidades que eram particulares, não foi pela Universidade Federal, né? Só depois que a Universidade Federal começa a aceitar isso, depois de tanta briga, né? E a gente utiliza muito o museu lá. Como eu falei, nossos parceiros são os antropólogos, os professores, né? Uma coisa dentro da aula é professor, né? Mas fora da universidade você acaba fazendo amizade, essa aliança, né? Então era peixado aqui, churrasco ali e tal, né? Então a gente sempre utilizou o museu lá, né? O programa de pós-graduação é dentro do museu. Nós temos espaço lá para isso, né? Porque também estava parado igual o elefante branco lá, bonito, grande, né? Aí tinha que utilizar ele para alguma coisa. Os debates, os encontros lá agora acontecem lá, esses 10 anos para cá. E é muito bom essa convivência. Aí a universidade particular, escolas também privado, né? Fazem o encontro lá. Essa é uma das maneiras que a gente conseguiu também de trazer a sociedade que não conhece indígena, ou talvez conhece, mas aquela literatura de cabeça para baixo, né? E a gente falava, não, a gente está aqui, a gente existe, estamos falando de ciência também, a gente está falando sobre política, a gente está falando sobre arte, toda essa construções, né? Era uma coisa gratuita também. Então, uma das coisas que eu aprendi a vivenciar na universidade foi isso. Compartilhar o que a gente traz conosco, né? Para o pessoal que não conhece a realidade nossa. Porque às vezes está muito bonito, né? Na TV, no caderno, mas a gente também tem nossos problemas, sabe? A gente acorda com cheiro de pólvora no nosso quintal, né? A gente acorda com cheiro de veneno de soja, que é muito forte. A gente acorda com dor de barriga, às vezes, com mal-estar. E tudo isso vem pelo ar e pelo rio, né? Tanto é que o nosso rio, pelo menos que está dentro do nosso território, ele está conservado, né? Tá muito bom. As cabeceiras que estão dentro do território, eles estão ainda cuidado, né? Mas a gente não consegue cuidar o que está fora, né? É uma discussão muito grande. E só existe, sei lá, 8% de povos indígenas no nível nacional, né? E esses 8% que estão segurando aí o aquecimento global.
Mas é uma das coisas que a gente não vai conseguir segurar mais, né? Porque estamos cansando de ser herói, porque não dá. Só a gente, né? O mundo rico querendo pagar aí para preservar e não dá. Porque tem um programa aí que é o RED, um dos países mais ricos pagam no Brasil para preservar, entendeu? É uma coisa bem louca, sabe? Como que eles destruíram lá, mas tem que pagar o país pobre para preservar? Não tem como, não tem sentido. Mas muitas vezes a gente precisa criar aliança também, né? Porque senão a gente não consegue segurar muitas lutas que vêm, né? E os povos indígenas sabem fazer isso muito bem, criar aliança, né, com outros que são de fora. Mas eu acredito que há saída ainda, né? Nunca é tarde para se conhecer, entender, né? Porque assim como dentro da cidade, metrópolis, ou pessoas que não são indígenas, nós também ficamos pensando isso. Quem que é branco, né? Como que eles vivem, como que eles agem, dessas questões. Mas a educação é para isso, né? Mudar, trazer um mundo que eles não vivenciam. Acho que uma das armas que a gente utiliza é por meio da educação, né? Hoje a gente está falando mais sobre nossa vivência nas universidades. E a gente aí está na luta aí. A gente sempre fala que nós nascemos já lutando, né? O indígena ele já é guerreiro desde na barriga da mãe. Porque ele passa por momentos fortes até chegada nesse mundo aqui que a gente consegue se ver, né, materialmente, sentir cheiro, sabor, essa sensibilidade. E dentro da cultura baqueri aqui é só uma passagem, mas essa passagem ela tem que ser feita bem, ela tem que ser vivenciada de uma forma mais harmônica. A gente acredita que o mundo não é harmônico, mas a gente precisa fazer isso. E na nossa filosofia a gente não vê o planeta como mãe terra, né? Para nós não tem esse gênero. Ela é masculino ou feminino, né? Mas ela é uma casa onde todo mundo vive, né? Existe só um planeta. Nesse planeta todo mundo está junto aí, mas vai variar de conforme povos, etnia, sociedade, como que eles vão entender isso, né? Nas terras baixas se fala muito, nas terras altas também, Pachamama, Mãe Terra, né? Os baqueri já falam minha casa. Essa é a definição que a gente tem. Yeteanari, né? Yete é minha casa, Yeteanari é minha morada. Canjido um honor, eu faço parte dela e ela faz parte de mim. Essa concepção que a gente tem, né? E onde a gente vai, é isso que a gente leva. Preservar, mas qual forma de preservar? Quem que está preservando? Quem que é preservador? Essas questões, né? E eu estou aí 10 anos na cidade vivenciando isso. Indo para a aldeia, vindo para a cidade, indo para a aldeia, indo para a cidade, né? Atravessando essas fronteiras aí. Uma coisa que é muito forte para mim, né? E nós temos nossas potencialidades também e necessidade, né? Tem galera lá no norte trabalhando com outro tipo de vivências. Tem galera aqui no nordeste trabalhando com outro tipo de vivência. No centro-oeste, outro tipo de vivência. Por mais que nós somos todos indígenas, a gente não é igual, né? Uma vez eu estava no rodoviário e o cara falou: você fala os indígenas falam toda a mesma língua? Não. Eu não sei o que Caiapó está falando, né? É do tronco linguístico macro-G, né? Eu não sei o que Tupi-Guarani está falando. Então tem essas diferenças, né? Talvez ele não vai comer carne de vaca, né? Ou só vai comer o peixe. Como o povo Enawe Nenauê. Não sei se vocês já ouviram falar do estado de Mato Grosso, que tem 40 anos de contato. Eles não comem carne vermelha, né? Só peixe. Vivenciei isso, assim, eu trabalhei muito tempo também na CESAI, né? Esse era um dos projetos dos Guerreiros da Caneta, interligando um pouco o ProInd, né? Fazer que o estudante indígena estudasse para voltar para a sua aldeia ou trabalhar nesses setores, ou na CESAI, ou na FUNAI, ou na educação, né? E eu fui um desses alunos aí que foi trabalhar para o CESAI, né? Secretaria Especial de Saúde Indígena. E não tem nada de especial, é só o nome mesmo.
Trabalhei por 5 anos na CESAI, né? No DCE Cuiabá como analista de dados, como cientista social, né? E lá a gente trabalhava com 10 povos no estado de Mato Grosso. Inauinê, Boi-Borora, Nambiquara, o Chiquitano, Guató, Pareci. Pareci tá na mídia aí, né? Porque estão plantando soja. Pareci, quem mais que era? Masqueuarara e mais povos, né? Era um desafio, era mais de 70 mil indígenas, né? Um chegava com sua demanda, outro chegava com sua demanda. Aí chegava os Inauinê, né? Quando tem reunião e tal, traz essa galera pra cidade, né? Tem um momento que eles ficaram muito bravos porque não tinha peixe cozido, peixe assado, né? Aí o chefe da cozinha falou, mas eu achei que todo índio comia carne, né? Eu falei, pois é, aí eles não comem, né? Vai ter que arrumar aí peixe assado pra eles ou cozido. Então há essa diversidade, né? Por isso que a gente frequenta lugares que a gente consegue lidar. Outros lugares a gente não vai porque a gente não consegue. Mas também não é só nós, né? A sociedade também não está preparada para isso. Né? São mais de 500 anos, mas parece que nada mudou, né? Permanece. Mas também não é todo mundo, né? Tem pessoas que são da causa, são simpatizantes, ou acabam entendendo a realidade dos povos indígenas no Brasil. E nós estamos aí, no meio de todo mundo, independente de onde a gente esteja, né? Na cidade ou na aldeia, somos indígenas. Nunca mais saúde indígena sem nós, nunca mais educação sem nós, né? Nunca mais uma política construtiva sem nós. Mas o que a gente precisa mesmo agora no momento é políticas públicas de reservas de estudantes indígenas, né? Onde a USP não existe isso, né? Aqui não existe vestibular indígena. É uma situação muito forte, ainda não vivenciada, né? Diferente da Unicamp. Mas é muito bonito quando você está lá no estado de Mato Grosso ou no Acre, ou quando você está fazendo uma visita na Austrália, você vê a USP como a melhor universidade da América Latina. Né? Lá na revista, todo lugar. Mas quando você chega aqui, existem essas negações, né? Esses preconceitos ainda. Foi a mesma coisa comigo quando cheguei aqui. A gente tem uma ilusão lá, mas o canto de sereia é outro, sabe? E você começa a vivenciar isso na prática. Por você ser indígena, ou negro, ou branco pobre, sabe? Só que isso não quer dizer nada, porque a potencialidade é o mesmo, né? As notas são altas, a gente rala aí para ser o melhor. Então essas vivências que a gente quer entender melhor ainda, né? Essa é uma luta diária que a gente tem. É diferente quando alguém já é daqui. Agora, quando a pessoa é de fora, a situação é mais complexa. Mesmo pessoa que não seja indígena, né? Há também esse choque cultural, né? A galera que vem do sul ou a galera que vem do nordeste, quando vem estudar aqui, vai sentir esse olhar assim muito forte. Mas eu acredito ainda, vamos esperançar que isso pode mudar ao longo do tempo, né? Mas a gente não pode esperar mais. Era para ser ontem, né? Mas umas coisas nem sempre saem como a sociedade prefere ou o que seja, porque são alguns poderes que ficam ali, outros poderes não. E eu acredito que viver agora em São Paulo também é um desafio para mim, né? Vai ser um desafio para mim estar aqui com os colegas, com os professores. A gente está compartilhando e também aprendendo junto com vocês. A gente segue aquela filosofia que nós somos aprendizes, né? Ninguém nasce sabendo. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. Somos iguais. Iguais na semelhança de ser humano, mas nas ideias nós somos diferentes. Tem pessoas que vão entender mais rápido, tem pessoas que não vão entender e tem pessoas que nem isso nem aquilo, né? Então a gente tem essas coisas nas nossas cabeças, nas nossas vivências. Mas é uma das coisas que a gente acredita é isso. O mundo ele é plural, mas depende do lugar e como você vai entender isso. Então acredito que esse nosso bate-papo aqui é isso, para se conhecer. Porque não dá para conhecer todo mundo também. É muita gente, né? Mas o melhor caminho é esse. A gente tem que começar, alguém tem que começar.
Eu acredito que a gente vai usar muito ainda esse espaço aqui, né? Vamos. Porque nós temos aí uns 4 anos de doutorado, né? 1 ano e meio tem que cumprir crédito e outros anos campo, né? Mas a gente fica fazendo isso. Então era isso que eu tenho para falar para vocês, né? Muito obrigado aí pela atenção, né? Porque é uma das coisas que a gente faz o tempo todo na aldeia. Ouvir quem está falando e depois falar. Porque é uma das coisas que é muito difícil, uma das coisas que eu sempre estranhei também. Chegava no centro acadêmico, um brigando com o outro, né? Um não conseguia ouvir o outro, sabe? Calma, gente, deixa ele falar, né? Depois você fala, não, mas não é assim, pai. Putz, então tá bom, tchau, né? Mas ouvir e falar é uma das coisas bem importantes para nós e é sagrado, sabe? Porque às vezes, quando você não fala, eu não sei quem é você. Ou quando você vai falar, eu vou saber quem é você, mas para isso eu tenho que entender como que isso vai acontecer. Tudo é um processo, né? Então é isso, muito obrigado. Alois, como a gente fala na língua cura, né? Alois cura da monda. Obrigado, pessoal.